derramar sobre nós paz, serenidade, equilíbrio e muita sabedoria. Rogando ainda nesse instante as vibrações de cada um de nós, endereçados a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, que Maria, nossa mãe, juntamente com seus servos, possa levar até eles o equilíbrio, a paz, a serenidade, o arrependimento sincero, e que em breve eles possam estar no nosso seio novamente. O tema escolhido para a noite de hoje, do capítulo 5 que nós acabamos de ler, bem-aventurados os aflitos. Vamos falar da justiça das aflições e das causas atuais das nossas aflições. Então, como nós já lemos aqui, falamos sobre as bem-aventuranças. Mahatma Gandhi ele costumava dizer que se nós esquecêssemos todos os mandamentos de Moisés, os 2 mandamentos principais do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e ficássemos somente com as bem-aventuranças, estaríamos completamente realizados, porque nada nos faltaria. Então o objetivo nosso hoje é compreendermos a justiça divina através das aflições, das vicissitudes, dos embates que a vida muitas das vezes nos proporciona e que nós não encontramos entendimento, não compreendemos o porquê. Então nós vamos começar com a definição de aflição, do latim afflictione, significa agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura, tudo isso extraído do dicionário Aurélio. Quem de nós, se não estiver passando por uma dessas situações, com toda certeza já passou, ou com toda certeza ainda passaremos? Então, por isso que essa bem-aventurança, Jesus nos fala dos bem-aventurados os aflitos. A aflição, na essência, é o reflexo intangível, impalpável do mal forjado pela criatura que o experimenta. E todo mal representa vírus de alma suscetível de alastrar-se ao modo de epidemia mental devastadora. Então nós vamos ver que muitas das vezes as dores, os sofrimentos, essas tribulações, essas angústias, aflições que nos alcançam, muitas das vezes elas podem passar de simples aflições para um sofrimento angustiante. Então nós vamos depois diferenciar uma da outra, a dor desse sofrimento. Então, frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes que, em muitos casos, não se verificam como supomos e por muitas vezes nem chegam a surgir. Então, se a gente parar para pensar, é exatamente essa definição: ansiedade. Nós vivemos na atualidade ansiosos. A gente fica pensando o que vai ser do amanhã. Eu vou fazer isso porque no final do ano eu vou fazer tal coisa. Essa semana eu vou realizar tal coisa porque no domingo eu vou fazer isso. Eu quero juntar para meus filhos, eu quero comprar para melhorar isso. Então a gente vive uma ansiedade incalculável. Então já nos ensinava Emmanuel: o passado sirva-nos de advertência. Aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim, que sirva-nos de advertência. O presente é hoje, nós temos que viver o agora. Nós não temos nem conhecimento se nós vamos sair daqui vivos hoje, de retorno para nossas casas. Quando nós reencarnamos, nós compramos o nosso bilhete de vinda, mas junto com o bilhete de vinda já vem o bilhete de retorno. Se é de trem, de avião, de carro, nós não sabemos, mas que nós vamos voltar e vamos. Todos nós voltaremos. Eu sempre brinco, mas é sério, nós devemos cuidar do nosso corpo como se nós fôssemos viver 200 anos. Mas nós temos que cuidar do nosso espírito como se nós fôssemos desencarnar daqui a 5 minutos. Nós não estamos preparando para isso. Quem aqui está preparado para desencarnar hoje? E quem garante que não vamos?
Então, esse é o problema nosso, a ansiedade, a gente ficar colocando, projetando coisas que a gente não sabe se vamos realizar. O próprio Evangelho, Cristo já nos ensinava, a cada dia, os seus males. Os passarinhos não compram, não juntam, mas no entanto não passa fome, tem a sua coberta, os animais, e a gente fica nessa angústia, nessa ansiedade de comprar, de ter, ao invés de preocupar-nos em sermos. Então, dor e sofrimento. A simples reflexão sobre a dor e o sofrimento basta para evidenciar que eles têm uma razão de ser muito profunda. A dor é um alerta da natureza que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo. Muitos de nós, ou quase a maioria, adentramos uma casa religiosa, seja espírita, evangélica, budista, católica, não movidos pelo amor, muitas das vezes movidos pela dor. Quando a água começa a bater no pescoço, aí a gente acredita em Deus, a gente pula, a gente grita. Se tudo estivesse maravilhosamente bem nas nossas vidas, será que estaríamos aqui na noite de hoje? Talvez com um friozinho desse, em casa tomando um caldo, comendo uma pipoca, vendo um filme. Assim somos nós. Esse é próprio nosso. Espíritos rebeldes de terceira grandeza, como nos classifica na questão número 6 do livro dos Espíritos de Kardec, espíritos ainda que necessitamos passar por esse mundo de provas e expiações para burilar essa pedra bruta que somos nós, para que um dia ela possa se tornar o diamante que Deus e Jesus espera de cada um de nós. Joana de Ângeles já dizia para Divaldo Pereira Franco: nós somos lucigênicos, nós nascemos para a luz, nós é que escurecemos essa luz. Então que nós possamos deixar brilhar. Muitas das vezes a gente canta aquela música, né? Deus entra na minha vida. Mas será que eu estou abrindo o meu coração, a minha existência, para que Deus possa entrar e fazer morada? Então nós temos que pensar nisso. Então, se não é a dor, muitas das vezes a gente não volta para o trilho. Se a gente tem uma dor de cabeça mais forte, mais aguda, a gente fica preocupado. O que será que está acontecendo? É uma rinite, uma sinusite, é do estômago, o que é? Se a gente está com a dor no estômago, é um apêndice, é uma úlcera, o que é? Se a gente não sentisse dores, a gente poderia cair a qualquer momento duro aí sem saber. Então, muitas das vezes as dores nos chamam para que alguma coisa está errada, para que a gente possa ir ao médico, procurá-lo, da mesma forma com a religião. E nós vamos ver o sofrimento mais profundo do que a simples dor, sensível e que afeta toda a existência, também tem a sua razão de ser. É através dele, do sofrimento, que o homem se insere na vida mística e religiosa, já nos dizia Edígoras em 1963. O que nós não podemos permitir é que a dor se transforme em sofrimento. Se a gente tem a perda de um ente querido, é natural, é lógico que nós vamos passar por momentos de dor. Tanto é que existe o luto, é justamente para isso, para que a gente possa absorver aquela dor. Agora, se nós permitirmos que essa dor nos alcance dia após dia, no restante das nossas vidas, aí nós estaremos diante do sofrimento. Todos nós, distintamente, vamos passar por momentos de dores. Continua o Evangelho. As dores e sofrimentos que cada um de nós experimentamos estão diretamente relacionadas com os atos errados praticados por nós mesmos em nossas vidas. Nada, portanto, é gratuito. Para o Evangelho. Justiça atual das aflições. Então nós é que somos os artífices da nossa vida. Nós é que somos os donos da nossa felicidade. Não é o marido, não é o filho, não é o dinheiro, não é a esposa, não é meu pai, não é minha mãe. O dono da minha felicidade sou eu. O livre-arbítrio é meu. Eu que sei. É a lei do plantio, é a lei de ação e reação. Não tem como eu plantar arroz e colher feijão.
Então não tem jeito de eu plantar benevolência, indulgência, perdão e não colher amor. Mas se eu planto vento, eu vou colher tempestade. Não tem como. Então nada é de graça em nossas existências, seja na atual ou seja no passado, e nós vamos ver. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Por que somente na vida futura? Justamente porque nós estamos neste plano, como nos fala no livro Céu e Inferno, para resgatar, para expiar e para reparar as faltas cometidas, os equívocos cometidos em nossas existências passadas. Nós, quando renascemos nessa presente encarnação, nós viemos com algumas promissórias para pagar. Nós, no nosso projeto reencarnatório, dialogando com os nossos tutores, que são os anjos guardiões, são os nossos amigos simpáticos, os espíritos que relaram a nossa vida, eles garantiram a nossa existência. Falaram, não vai dar conta. Deus não coloca fardo pesado em um dos fracos. Então nós viemos com a capacidade que nós temos de enfrentar essas vicissitudes, que o Evangelho tanto fala em vicissitudes, essas aflições, essas tribulações que nós passamos na nossa existência. Então, somente na vida futura, porque nós resgatando, sabendo sofrer, sabendo passar por essas angústias, essas tribulações que nós passamos, cada um com as suas especificamente, na vida futura, nós já saudamos essas promissórias e a gente vem cada vez melhor. Nós nos encontramos no nosso melhor estágio. Se nós pudéssemos ver o que nós fomos em vidas passadas, nós teríamos vergonha. Então, graças à benesse de Deus pelo esquecimento, quando a gente nasce, nós esquecemos. Agora há pouco eu brincava com a Ana Cláudia quando fazíamos o Evangelho do culto no lar. Você lembra de quem foi o último espírito que você despediu quando você reencarnou? Nós lembramos do nosso último CPF? Não lembramos. Porque se a gente fosse lembrar, veríamos que não fomos coisas boas. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo. Então, bem-aventurados aqueles que sofrem e tal, somente na vida futura. Porque se nós não acreditássemos que existe a reencarnação, se nós não acreditarmos que nós somos espíritos imortais, então nós podemos esquecer tudo isso que nós estamos refletindo nesses ensinamentos do Cristo. Nós só podemos acreditar numa vida futura, numa felicidade, numa outra existência, a cada degrau que nós formos evoluindo, se nós acreditarmos que nós somos espíritos imortais e que nós vamos reencarnar. Mesmo com essa certeza da imortalidade do espírito e das reencarnações, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz, e dizem, para se ter maior mérito. E realmente, a gente não compreende, a gente só compreende se nós entendermos que esta é uma das nossas existências, que nós já cometemos vários equívocos no passado, estamos pagando, nas próximas vamos melhorar e vamos melhorar a cada degrau. Será que nós acreditamos que Chico veio já com aquela luminosidade toda numa única existência? Não. Todos nós, ensina o Evangelho, nascemos simples e ignorantes e fomos galgando degrau a degrau nessa escada evolutiva que todos nós está reservado. O Evangelho fala que um dia todos nós seremos seres angelicais, um dia nós seremos seres crísticos, nós também seremos anjos a tutelar a existência daqueles irmãos que estão vindo de mundos primitivos. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? E outros na opulência? Por que nascem uns na miséria, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Então, é assim que a gente vê. Tem gente que trabalha, se esmera,
se esforça, só faz tudo perfeito e tudo parece que não vai. Aí do lado, o bandido que a gente chama de bandido, que é um irmão nosso que está aí cometendo inúmeros equívocos, vai ter que acertar com as leis divinas no futuro, aí tudo prospera. Fala, mas como? Então, se não é desta existência o que nós estamos passando, né, foram faltas cometidas no passado. Mas muitas faltas nós vamos ver foram cometidas já nesta existência, pela nossa incúria, pela nossa imprevidência. E esses que porventura hoje a gente acha que tudo parece florir para eles, a gente não sabe o que nos espera na vida futura. Então, se hoje nós padecemos por falta de dinheiro, por falta de recursos, quem sabe nós não fomos ricos, milionários na vida passada e não soubemos usufruir, não soubemos valorizar esse dinheiro, não soubemos ajudar as pessoas, e hoje a gente tem. O que o Cristo nos ensinava? Ensinou para Pedro: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro, embainha a sua espada. O que aconteceu com Pedro lá na frente, depois que o próprio Cristo já tinha sido crucificado? Pedro teve a orelha decepada por mal. Então, tudo que nos acontece tem um motivo, tem um porquê. Nós é que precisamos entender isso que nós estamos fazendo hoje, a justiça das aflições, as causas atuais das nossas aflições. Nada é de graça. Deus não escolheu, Wagner, você vai ser negro, vai ser homem, vai ser pobre, você vai nascer católico, vai se transformar em espírita, que você não vai encontrar as respostas, e lá na frente você vai ser palestrante. Não. Isso é degrau. Chico, Eurípides Bassanufo, Maria Teresa de Calcutá, Divaldo, Irmã Dulce, chegaram aqui de paraquedas já com essa capacidade enorme de praticar o bem? Não. Divaldo, já contei essa história várias vezes aqui. Divaldo, há 450 anos atrás, era padre. E, amando da igreja, tirou a vida de um irmão que o assediou, que o obsediou por mais de 30 anos. Até que ele socorreu, certa noite, uma criança afrodescendente foi deixada na porta da mansão do Caminho, na Bahia, e adotou um filho aqui. Aqueles punhado de criança que ele tem lá, mais de 2.000 filhos que ele considera seus filhos, que ele adotou, que ele criou, que dá educação, formação. E aquele espírito que o obsediava, o que você vai fazer com essa criança? Ah, não é sua. Falou, mas a partir de agora eu vou tratá-la como minha filha fosse. Mas você vai amá-la? Lógico que eu vou, mas eu vou dar uns beliscão nela, né? Porque ele sabia que o espírito tinha sido a mãe daquela criança que estava obsediando ele. Sempre, inclusive, tentou levá-lo ao suicídio. E aí aquele espírito passou a ser amigo de Edivaldo, a orientá-lo, a participar das suas reuniões. Então, para ver o que é que nós fizemos. Chico também foi obsediado por 28 anos por um espírito que não deixava em paz. Até que foi vencido pelo amor, pela bondade, pela caridade, passou também a ser um dos seus amigos habituais, presentes na vida do Chico. O que sobra para nós? Madre Teresa foi obsediada, Irmã Dulce foi obsediada. Então nós temos que estar atentos. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admite a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Qual o pai que o filho pedindo um pedaço de pão vai dar uma pedra, vai dar uma cobra? Assim é Deus. Deus criou tudo que existe no céu e na terra. Se nós somos os seus filhos, somos a imagem do Criador, como Ele pode querer ver-nos no sofrimento? O sofrimento nos atinge para curar o nosso espírito.
Está certo que nós temos que correr atrás daquilo que nós podemos alterar, mas nós temos que ser resignados naquilo que não. A gente procura muitas das vezes uma casa como esta em busca da nossa cura física, mas é exatamente a doença do corpo físico que nós escolhemos lá quando a gente veio nascer. Não, eu vou assim, vou passar por essa doença, por esse sofrimento, para que a gente possa curar o nosso espírito. Nós não estamos aqui neste plano para curar o corpo físico, nós estamos aqui para curar o nosso espírito. E na próxima reencarnação, a gente está com essas dívidas sanadas que nós contraímos. Lógico que nós temos outras que nós vamos pagar. Mas se viesse para pagar tudo de uma vez, nós não dava conta. E muitos irmãos nossos sucumbem pelo suicídio, exatamente por não suportarem alguma dessas cargas. Então ele necessariamente tem todo o poder e toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Então por isso que nós temos que confiar nesse Pai amoroso, bondoso e justo. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir com imparcialidade, escolher quem vai sofrer e quem vai ser feliz. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Isso aqui que eu estou lendo, gente, está aqui no Evangelho, então nós estamos simplesmente lendo, comentando. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção desta causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Nós, na época de Moisés, nós fomos da lei do ferro e fogo, era o que nós entendíamos. Depois veio Jesus, falou, não é hoje, não. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E eu ainda os enviarei o Consolador prometido, porque vocês ainda não têm condições de conhecer tudo. E nos enviou há 170 anos atrás o Espiritismo, através do ensino, do princípio da universalidade do ensino dos Espíritos, que vem através desse intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual, nos ensinar tudo que nós temos aprendido desde que Kardec codificou essa doutrina consoladora. Então veio nos revelar o que ocorre conosco se nós não seguirmos as leis de Deus. O céu e o inferno nada mais é do que a nossa consciência cobrando-nos daquilo que nós tivermos feito de bom e de ruim. Quando nos depararmos na erradicidade, no plano espiritual, desencarnarmos, vai ser a nossa consciência que vai nos cobrar. Como diz o Chico, o que foi que nós colocamos dentro da nossa mala para levar para o plano espiritual? Aí chegando lá, você fazia assim, assim, assado. Aquele grupinho ali também fazia a mesma coisa, vai para lá. Você vai praticar o bem, a caridade, aquele grupo ali também fazia desse jeito, vai para ali. Naquele lá só fazia maldade, você vai para aquele canto lá. Esse é o inferno, esse é o céu. Não existe harpas, ninguém tocando harpas, anjos. A única coisa que nós vamos deixar vai ser essa veste carnal. Nós vamos nos deparar no mundo espiritual com as mesmas virtudes e com os mesmos defeitos que nós temos hoje. E aí vamos ter que trabalhar no plano espiritual, vamos ter que arrepender sinceramente, rogar por uma oportunidade bendita de reencarnarmos, esperar o tempo certo, e aí sim, aí nós vamos voltar para sanar e continuar de onde paramos. Então nós temos os mundos primitivos, onde nós já habitamos. Estamos no mundo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração. E um dia habitaremos os mundos ditosos, que são reservados àqueles espíritos puros, já desprendidos por completo da matéria, dos vícios, das paixões. A eles somente a luz. Então a Terra é um exemplo de mundo expiatório, cuja característica comum é servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes. Quem são esses espíritos rebeldes? Nós. Para resgatar as nossas culpas,
as dívidas que tivemos contra Ele, tudo que nós estivermos fazendo com relação ao nosso próximo de hoje, na próxima encarnação nós vamos pagar. Jesus já nos afirmava isso. Não sairemos deste plano até que paguemos o último centil. E a justiça divina está justamente nisso, de nos permitir retornarmos, começar de onde paramos e ir evoluindo. Agora, nós precisamos nos esforçar. Então, exilados aqui nesse plano, nós espíritos temos que lutar contra a perversidade dos próprios homens e dos rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil, que desenvolve as qualidades do coração e os da inteligência. Por isso que o povo de Israel, quando orava 3 vezes ao dia, dizia: ó Senhor de Israel, unifica o nosso coração. Porque para eles, sentimento, sabedoria e inteligência habitavam no coração. Para nós não. Nós entendemos que o sentimento está no coração e a sabedoria está no cérebro. Mas o hebreu não. Eles entendem que o sentimento e a sabedoria encontram-se num lugar só. Então por isso que eles faziam essa prece: ó Senhor de Israel, unifica o nosso coração. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força, e ao próximo como a nós mesmos. E nós percebemos que nós não temos o nosso coração unificado. E o nosso coração não estando unificado, nós sofremos. Porque nós amamos o nosso pai, amamos a nossa mãe, mas não amamos o nosso filho. Ou nós amamos o nosso filho e não amamos a nossa nora. Amamos a nossa filha e não amamos o nosso genro. Amamos os nossos entes queridos de dentro de casa, mas não amamos o nosso vizinho. Onde está a unificação do nosso coração? E é aí que nós sofremos. É aí que nós sofremos. Nós temos que unificar o nosso coração. Quem é o nosso próximo? Todos nós aqui. Mesmo aqueles que estão nos presídios são nossos irmãos, são nossos próximos. E nós temos um encontro marcado com eles. Amanhã eles estarão aí de novo, na rua, soltos, ou em outras encarnações, nós estaremos juntos. Provas e expiações. As provas são escolhidas. Então, quando a gente fala mundo de provas e expiações, porque todos nós temos as nossas provas e as nossas expiações. As provas nós escolhemos, e as expiações, elas são impostas. São as promissórias que nós contraímos e que nós temos que pagar. Nós fizemos um empréstimo no banco e temos que pagar. Essa não tem como. E as aflições? Nós temos as aflições desnecessárias, que são as más escolhas que nós fazemos. E nós temos as aflições necessárias, que são justamente as provas e as expiações. E nós vamos ver aqui algumas delas. Então, as causas das aflições, quando nós falamos, elas podem ser da atual vida, nossa presente, pelas nossas más escolhas, e das vidas passadas. Da vida presente, aqui devemos refletir sobre o sofrimento que nos visita, fazendo algumas indagações a respeito. Em caso de anemia, se a anemia nos pega, se alguma doença nos acontece, será que me descuidei da alimentação? No caso de um filho escolher o caminho do vício, será que temos a devida educação, os cuidados necessários? No caso de uma querela, de uma briga familiar, será que nós não fomos os injustos para com tal pessoa? Muitas das vezes acontece alguma doença conosco, nós somos os causadores. Uma gordura no fígado, bebi demais, comi um torresminho demais, estou com problema no pulmão, fumei demais. E aí? Eu não eduquei meu filho, deixei ele fazer o que queria, bater na minha cara, sapatear dentro do supermercado, rolar no chão no shopping, dar os piti que ele queria.
Se não educa em casa, a polícia educa na rua. E aí? A culpa é de Deus? Ou foi eu que não eduquei meu filho? Na minha época, meu pai tinha uma vara de goiabeira, chamava, era 2 lambadas, uma para um lado, outra para o outro. Ficava 3 dias sem usar short na rua, porque os colegas não viam o vergão. Não criou ninguém traumatizado. Agora hoje o pai não pode educar, não pode bater, não pode fazer. E aí? Aí nós estamos vendo o que está acontecendo. E aí nós vamos jogar culpa em quem? Diz a doutrina espírita que a criança a gente forma até os 7 anos. Dos 7 ao 14 é para fixar os conhecimentos. E dos 14 aos 18 para acabar de lapidar. Dos 18 para frente, livre-arbítrio. O pai não tem responsabilidade nenhuma se o filho agir mal, porque o pai educou, o pai fez, o pai ensinou. Então ele não tem que se culpar. Diz os ensinamentos espíritas, diz o Evangelho. Aí é livre-arbítrio. Você fez tudo, você não pode se culpar. Cada um tem o direito de escolher. Então, as angústias e os sofrimentos vai depender de cada um de nós. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quantas vezes a gente fala isso? Emmanuel já nos dizia que a vida tem que ser uma experiência digna da imortalidade. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida para que ela seja digna de uma existência digna de imortalidade? Para a imortalidade. Se nós pudéssemos voltar no tempo, quantos de nós não apagaríamos algumas páginas da nossa vida envergonhados do que fizemos? Que o pai não sabe, a mãe não sabe, a esposa não sabe, o irmão não sabe, só nós sabemos o que nós fizemos, a besteira que nós fizemos. Quantos de nós não voltaríamos e apagaríamos? Então a nossa vida, como diz Emmanuel, tem que ser uma vida digna, de uma existência digna para a imortalidade, que nós possamos levar para o plano espiritual aquilo que for digno. Quando eu desencarnar, eu poderia me perguntar: quem é que vai sentir minha falta? O que é que vão lembrar da minha existência? Quem o Wagner fez de bom nessa vida? Será que ele fez alguma coisa de bom na vida? Será que vão sentir minha falta? Então a gente tem que fazer a vida valer a pena, que as pessoas possam se lembrar de nós por aquilo que nós tivermos feito de bom. E nós temos feito alguma coisa de boa para deixar de lembrança para as pessoas com quem nós convivemos? Ou seja, nós mesmos damos causa a muitas das nossas aflições apenas com escolhas equivocadas e nessa presente a existência. Por exemplo, imprevidência. Aí eu vou para a festa à noite, encho o biguá, bato o carro. Se eu morrer, está tudo bem, mas via de regra, eu atropelo, mato alguém, deixo alguém aleijado, acaba com várias famílias. E aí? Foi Deus? Foi alguma coisa que eu fiz no passado? Não, na presente existência. Imprevidência minha. Orgulho. Porque nós somos orgulhosos. Ambição, a gente só pensa em ter e não em ser. A gente quer acumular, como se caixão tivesse gaveta. Como eu disse agora há pouco. Se nós estamos preparados para desencarnar hoje, e se desencarnarmos? Quem vai ter que se preocupar é de ficar para pagar as contas e tal. Agora quem tiver para a conta farta aí o pessoal vai ficar feliz. Mas quem não tiver, preguiça, excessos, os vícios, aí eu encho o biguá, aí dou trabalho, bato de novo, inveja. Isso é culpa de quem? Minha. Nessa existência, não é do passado. Então, muitas aflições, bem-aventuradas, muitas aflições, atribulações, tormentas, angústias que nos alcançam hoje em dia, são dessa
vida aqui presente, por imprudência, por incúria nossa, não é de vidas passadas. Então nós temos que parar para pensar em tudo que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui só para comer, beber, dormir, procriar e caçar. Caçar, quando eu falo caçar, trabalhar. Porque a gente parece que a gente só pensa nisso, né? Beber, comer, dormir, procriar e caçar. Trabalhar para poder gastar com os nossos vícios, com as nossas, para alimentar as nossas regalias, nosso bem-estar. Felicidade não é isso. Dinheiro pode trazer bem-estar material, mas não traz felicidade. Porque aquele que tem 1 milhão na conta, 15 milhões na conta, e aquele que tem R$1, se tiver câncer, a dúvida é a mesma. O ai, como eu já disse aqui, é o mesmo. A dor nos nivela. Deus proporcionou a dor para nos igualarmos. Preto, rico, pobre, atleticano, corintiano, flamenguista, vascaíno, a dor é a mesma. Uma mãe que perde um filho, se ela é milionária, se ela é pobre, se ela mora no gueto, não interessa, a dor é a mesma, a aflição é a mesma. Então nós temos que parar com essa mediocridade nossa, desse orgulho, desse egoísmo, de achar que a gente é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós temos telhado de vidro. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então que nós possamos, no dia de hoje, meditarmos sobre as aflições que nos visitam, as dores que nos visitam. Algumas dores vão nos visitar, e nós temos 3 tipos de dores. Nós temos a dor evolução, nós temos a dor expiação e nós temos a dor auxílio. A dor evolução, ela vem de dentro para fora. A dor expiação vem de fora para dentro. E a dor auxílio é aquela que nos alcança, muitas das vezes, no final das nossas existências, para quebrar o nosso ímpeto, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Às vezes eu fiz tudo certinho nessa vida. Só ajudei, só pratiquei bem a caridade. Mas lá no fim da minha existência, eu achando que eu era a azeitona preta da garimpadinha, que eu fui o bambambam, aí Deus me manda uma doença para testar a minha humildade, a minha resignação e para quebrar o meu orgulho, a minha vaidade, para que eu possa desencarnar zerando a minha conta aqui neste plano, e no outro eu vou vir tranquilo. Então nós temos dor evolução, dor expiação, que é a que a gente vem resgatar. Muitas das vezes a gente escolhe, outras vezes não, porque muitas reencarnações elas são compulsórias. Nós não temos direito de escolher nada com os nossos anjos guardiões que nos tutelam. A gente fez tanta bobagem, mas tanta bobagem, que eles falam assim: não, agora você vai sem os 2 braços, você vai sem as 2 pernas, vai ficar numa cama. Você desviou tanto dinheiro da saúde, você matou tanta gente, você desviou tanta merenda escolar, você fez tanta bobagem. Serão tantos obsessores em cima de você que você não pode ficar. Você vai ter que ser, sua encarnação é assim. Ou então você volta para o mundo primitivo. Não é que a gente regride naquilo que a gente aprendeu, é que terra de cego, quem tem um olho é rei. Então eu volto lá para o mundo originário, para o mundo primitivo, para me auxiliar aqueles que eu volto com a minha capacidade intelectual, moral, mas para auxiliar aqueles que estão começando na senda evolutiva, engatinhando. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações. Nenhuma fica sem resposta. E para encerrar, mais uma vez o pensamento do Chico. Toda vez que eu me sinto triste, toda vez que sou envolvido por um cansaço enorme, toda vez que eu penso em desistir, olha, Chico falou isso, pensando em desistir, Emmanuel me toma pela mão e me leva para os lugares carentes de uberaba. Faz entrar nas casas onde o sofrimento entrou antes de mim, e é nos olhos das pessoas que sofrem que eu reabasteço minha alma e é onde eu encontro consolo. Que nós possamos, igualmente como Chico, reabastecer a nossa alma na nova encarnação,
que nós não percamos essa oportunidade. Que Maria, nossa mãe, possa cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus, nos protegendo. Que a espiritualidade maior possa continuar nos incluindo, nos envolvendo, e que nós possamos amparar essas intuições, que nós possamos dar ouvidos a essas intuições, aquilo que nós chamamos do anjinho soprando do lado direito, e deixar aquela intuição de espíritos ainda que se comprazem com o mal de lado. Mas a gente só vai conseguir isso se nós estivermos envolvidos realmente na prática do bem, na prática da lei de amor, justiça e caridade que o Cristo espera de cada um de nós. Que Jesus possa nos envolver, que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muito equilíbrio e serenidade, e que a cada dia mais nós possamos galgar essa escada evolutiva de Jacó que a todos nós está reservada, e que um dia possamos habitar esses mundos ditosos, e que isso não demore muito, vai depender única e exclusivamente da nossa boa vontade. Gratidão mais uma vez pela paciência.